Fala aí, rapaziada, finalmente chegou o meu kit upgrade do AliExpress. Vou mostrar para vocês exatamente como que eu fiz, o que que eu comprei e o preço que saiu. Para vocês que querem aí fazer um upgrade ou montar um PC do zero, cara, saiu barato e um PC topo de linha. Então vamos lá. Começando aí com a placa-mãe, comprei na AliExpress. Essa B650 Aorus Elite, ela não é o tamanho ATX que eu queria, eu queria aquela que é mais comprida, só que pelo preço que ela está, na casa dos R$ 1.300, a M5 já com muitas entradas USB, tem muita coisa mesmo, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, cara, completa, tem entradas para RGB, tem entrada para USB-C, muita entrada de fan. Cara, excelente, não tenho o que falar. Então, pelo preço dela, foi a melhor coisa que eu achei. Ela demorou aí cerca de 30 dias quase para chegar. Ela ficou enroscada um pouco lá em Curitiba, mas deu tudo certo. Ela chegou intacta, dá para ver notavelmente. Eu vou colocar aí para vocês que eu gravei um unboxing. Deu para ver que a placa é nova e nunca nem foi aberto o saquinho dela. Vou usar ela com Ryzen 7600X, que é um processador em questão de jogos e games, ele roda muito bem, não perde para nenhum outro, 7900, 7800, ele roda mais ou menos na mesma faixa de FPS os jogos, só que ele tem um pouco a menos de núcleos, né? Memórias aqui da XPG, essa Lancer, 2 pentes de 16, 5.200, é na faixa de 800, 900 reais esses 2 pentes. O processador também 1.300, então a gente tem aqui 1.300 mais 1.300, 2.600, mais 800 reais aqui. Você vai pagar aí nesse kit todo uns 3.300, 3.400, né? Mas lembrando que é um kit, cara, topo de linha. Peguei ele porque eu vendi meu kit 9 e consegui comprar com o preço dele, comprar esse kit novo aqui. Vou usar essa pecinha, que eu acho que é o que vai dar o charme, que é um bracketzinho que ele vai aqui no lugar do socket, né? Ele prende o processador aqui e ajuda a refrigerar também. Vi o pessoal falando aí que em alguns casos chega a reduzir de 10 a 15 graus esse socket. Então você não usa, né, esse aqui, você vai desparafusar ele. E aí o restante das peças, eu comprei um gabinete de Picool, tudo. Com a placa-mãe veio essa pastinha térmica de procedência duvidosa, né? É uma pastinha aí Thermal Grease HY610. Diz que ela tem quanto de 3 WMK, é bem fraquinha, não vai compensar. E veio essa outra também no bracketzinho. Já veio a chave aqui, ó. Não vou nem precisar me preocupar, já tem a chavinha aqui, verdade. Então vamos começar a montagem aí, eu vou falando para vocês como é que vai ficar. A instalação do bracket, né? Só soltei ali os parafusos. Aqui o socket exposto. Tem a flechinha aqui na tampinha. Essa flechinha aqui, então tá certo. Aí agora a gente pega o bracket. Que o bracket é lindo, hein? Coisa fina. E aí a gente vem só e coloca o bracket aqui por cima. Isso aí, ó, ele fica assim. E a gente tem um joguinho de parafusinho aqui. Gabinete, eu peguei esse da Picool aqui, super estilo clean assim, NZXT, bem moderno. Gostei muito dele, né? Ele é magnético aqui, a tampa dele é magnética. Ele tem um espaço bem bacana. Olha que ele é bem largo, bem tranquilo, gostei. Na lateral dele aqui tem entrada de ar, aqui. Tem um suportezinho de fone, que você pode colocar o fone aqui, penduradinho. Cara, super clean, curti muito. Deixa eu abrir ele aqui. Gabinetinho aberto. Gostei da chapa, não é uma chapa muito fina, uma chapa até de boa qualidade. O vidro é bem grosso e o preço dele aí na casa dos 500 e poucos reais. Se for ver, ele
é pau a pau com os NZ XT, que cabe cooler de 360 milímetros aqui, que é o que eu queria, que eu tenho um cooler de 360 que eu vou pôr na parte de cima, porque na parte de cima ele desempenha muito melhor do que frontal. Também dá para colocar frontal, mas eu quero pôr na parte de cima, por isso que eu peguei esse gabinete. É um dos principais motivos, é pôr o cooler em cima. E aqui você tem os ímãs que seguram o vidro. Cara, show, não tenho o que falar, vamos embora. Uma coisa super bacana, né? Além desses passadores aqui que tampam os buracos, você tem esse suporte de placa de vídeo que você pode colocar aqui ou aqui, e tem regulagem de altura também. Um suportinho já integrado no gabinete. Muito legal. Vamos lá, continuando a montagem. Já coloquei aqui 3 fãs. Tive um probleminha com o water cooler aqui, que é muito dura, essa mangueira é muito alta. E aí, se eu deixasse os coolers mais aqui tampando essa parte, a mangueira não ia dar certo de encaixar aqui dentro. Eu tive que colocar o cooler um pouco mais para baixo para poder conseguir colocar o water cooler aqui em cima. Já passei aqui a fiação do gabinete, o áudio, né, o botão de ligar, USB. Agora falta só ligar. Acho que eu vou ter que colocar uma controladora. Eu vou ver ainda certinho como eu vou fazer. Para controlar todos esses fãs, porque vão ser 3 na frente, 3 em cima aqui no water cooler e mais um aqui atrás. Tem aqui para colocar 2 aqui embaixo, mas eu não vou colocar não, para não ficar muito carnaval. Ó, finalizei aqui, coloquei o coolerzinho, coloquei aqui o traseiro, os dianteiros, a fonte, já liguei a energia. Agora vou passar a pasta térmica, prender ali para regular certinho, que agora colocar os SSDs aqui, então é bem básico, e as memórias, aí já dá pra gente ligar para fazer um teste. Bom, coloquei o water cooler. Esse aqui é aquela pecinha que vai aqui, ó, tampando os SSD. Elas já vem com thermal pad também, mas os meus SSD tem a carcassinha, então eu vou ter que usar sem essa tampinha por enquanto. Coloquei os 2 HDs aqui, né, os 2 SSD, um XPG e um da Kingston de 1TB. Esse XPG é de 500. Liguei o essencial. Vamos ligar a energia, conectei um cabo ali pra gente ver se vai ligar. Dá até uma piscada na luz, hein? Não liguei ainda os coolers, né? Mas não vai precisar. Eles informam aí que o primeiro boot desse DDR5 pode levar às vezes até 1 minuto e meio, 2 minutos. Só liguei a bomba aqui só. Boot de RAM. Vamos aguardar. Tô ouvindo passar água aqui nas mangueiras. Vamos ver. Opa, já deu um vídeo ali, caralho. Deixa eu conectar um keyboard aqui. Entrei na BIOS, só coloquei aqui, né, as otimizações padrões. Agora vamos salvar e sair. Vamos ver aí se vai dar o bootzão, mas acredito que sim. Não coloquei nem placa de vídeo, nada. Só o processador mesmo, o cooler e as memórias, velho. E o SSD ali. Ver se vai funcionar de prima aí. Bateu, pegou, hein? Tá ligando. Tá no vídeo onboard aí do 7600X, que é uma porcaria, mas já serve para dar vídeo. Preparando os dispositivos. Eita! Vamos ver. Ih, rapaz, já entrou de cara. Acho que agora eu vou ter que configurar ali o negócio. Pera aí. Já estamos no Windows aqui. O bichão tá aqui, ó, 7600X, sem os cooler ligados, né? A temperatura ali mais ou menos, né? Já bateu 5.4 ali máximo. Não fiz ainda nenhum benchmark, nenhum teste de estresse. Terminar de ligar os coolers aqui, a gente vai derreter o bichão. Ufa, depois de 300 horas atualizando a BIOS aí, tá na primeira versão ainda, 9/5 do ano passado. Caraca, muito antiga, mas deu tudo certo. Os RGB ainda não estão sincronizados por causa da BIOS, que precisa atualizar, né? Deu um pouquinho de trabalho, um pouquinho de bagunça também, mas
Esperar aí atualizar e vamos fazer um testezinho. Galerinha, tamo de volta. Já faz aí um pouco mais de um mês que eu gravei os primeiros vídeos, mas eu quis usar o PC, testar, para ver se ia ter algum problema, para ver se ia acontecer alguma coisa, mas zero bala. A compra do AliExpress no geral, a placa-mãe, processador, memória, cara, sem o que falar, realmente excelente. Funcionou tudo redondinho e até agora não tive nenhuma novidade quanto a isso. Vou fazer uns testezinhos aqui básicos com o CPU-Z, essas coisas, mostrar os resultados para vocês terem uma noção aí comparado às vezes ao PC de vocês, se às vezes vocês querem aí montar e se basear no que vocês têm agora. Vamos lá. Acabei de fazer os benchzinhos, temos aqui o CPU-Z em multicore na casa dos 6.000, single core na casa dos 750 e o Cinebench 20, ele varia aqui de 5.600 a 5.800, 5.900. Por quê? Eu fiz um undervolt nele, dei uma reduzida aí na temperatura, fazendo seu undervolt, porque eu não gosto dos fãs rodando muito rápido. Me incomoda um pouco o barulho dos fãs, porque eu moro em apartamento aqui, é bem quieto, né? Então o fã torando o pau ali me atrapalha um pouco, não curto muito. Outro ponto importante, referente aos coolers e aos RGBs no geral de toda a máquina ali. O que acontece? Eu tive que instalar esse programinha aqui da Gigabyte, né? Como que chama mesmo? É o Fusion, RGB Fusion. A única maneira de sincronizar todo o hardware, o RGB dos coolers, memória e tudo mais, e fazer com que eles tenham o efeito, é usando esse programa aqui. Não é um programa muito intuitivo, não é um programa muito legal de se trabalhar, mas eu deixei tudo salvo aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Os LEDs aqui, que seriam os coolers, a memória, o placa-mãe aqui, as fitas de cima lá. Então eu conectei, a gente tem aqui os perfis, as coisas, ó, do SSD também aparece. Então assim, ele identifica tudo certinho, ele identifica os slots, tudo que você pode controlar pelo RGB, mas o RGB ele só funciona com a máquina ligada, com essa porcaria de programa aberto. Diferente das outras placas que eu testei, da qual muitas vezes você consegue configurar tudo direto na BIOS da placa-mãe. Esse modelo em específico, que eu vou deixar na descrição aí, não dá para controlar na BIOS, tem que usar o software. Então isso aí meio que me deixou um pouco chateado, porque eu ligava o computador e nada, não identificava certo, não sincronizava, não funcionava, até que eu instalei essa desgraça desse RGB Fusion. Aí funcionou, beleza. Então assim, eu preciso ligar o PC, abrir o programa para poder sincronizar e ficar bonitinho. E referente às compras do Ali, o que eu penso? Eu penso que agora eu comprei recentemente aí mais um PC que eu montei, tá até aqui embaixo no saquinho, que eu tava testando ele. Eu deixei ele coberto para não ficar sujando. Vou colocar umas imagens aí para vocês, é um Ryzen 5 600G também, com memória da ADATA lá, com RGB, tudo certinho, das Guard, né? Cara, comprei tudo pela Ali, esse PC inteiro, comprei aquele outro PC, um amigo meu também comprou agora um 5600G com placa-mãe, memória, tudo SSD, tudo pelo Ali, não foi taxado em nada. Então, isso ele recebeu agora essa semana. O que eu tenho a dizer para vocês? Comprei também outras coisas, mas que eu falo mais para frente. Cara, tem taxação? Tem. Às vezes é maior do que foi declarado? Sim. Mas é aquela história. Tem um conhecido meu que comprou 3 placas-mães, uma placa só foi taxada. Então, cara, pode taxar? Pode, só que não tá aquela loucura como todo mundo tava falando. Ah, taxa tudo, taxa tudo. Eu vi que tem segmentos específicos para serem taxados. Segmentos tipo assim, celular, sabe? Peças em específico que o scan, provavelmente o scan deve identificar.
Eu não sei o scan lá deles, né, da receita, deve identificar. Então, não, e também não é tudo, né? É algumas coisas. Eu vejo, acompanho alguns grupos aí do Ali, o pessoal compra celular, não taxa, iPhone. Então, cara, é muito da sorte. O que eu posso te falar aqui? A taxação, ela tá na casa ali dos 10%. Então, de tudo que você compra, vamos supor, de 10 produtos, às vezes um produto taxa. É mais ou menos isso aí. Eu aproveitaria agora. Se eu fosse você quer comprar um PC agora, cara, vai e compra antes que aprova a lei, aprova, muda, não sei o quê. Aproveita agora, tem muita gente comprando agora, pra, né, se chegar a mudar as coisas lá, o jeito que o Ali funciona, as coisas funcionam, cara, aí eles vão taxar tudo, não vai ter jeito. Então, por enquanto, dá pra você comprar, aproveita agora, que às vezes demora aí 20 dias para chegar um produto. A gente tá hoje aqui, início de maio, vale frisar isso. Vai, compra o que você tem que comprar sem medo, porque tá chegando de boa. Comprei outros produtos também, comprei mais uma câmera, comprei uma lente, tudo isso chegou, né? Chegou sem taxa, tudo certinho, não tive problema, só demora às vezes um pouco lá na fiscalização, mas tá assim para todo mundo. Dei uma reduzida aqui na minha mesa, tirei um monte de acessório que tinha para ficar mais clean, né? Eu gostei assim. Então por isso vocês estão vendo que tá mais limpo aí. A minha intenção ainda é um teclado sem fio também, para não ficar esse fio aqui no meio do caminho. Bom, e é isso aí, rapaziada. Eu vou deixar todos os links desses produtos que eu comprei para vocês na descrição. O que vocês quiserem comprar, pode ficar à vontade, porque não vai ter problemas. E se taxar, comprei uma placa-mãe, taxou, tá? Vai taxar de 100 a 200 reais. É mais ou menos esse o valor. Então, fiquem despreocupados. Processador, assim, a chance de taxar é zero. Porque é bem pequeno, uma caixinha bem pequena, pelo frete expresso. Então, isso, processador, zero problemas. O problema maior realmente é placa-mãe e placa de vídeo, que são maiores, né? E, consequentemente, chama mais atenção. E, provavelmente, o scanner lá deve identificar esses produtos quando o seu produto vai para a amostra, né? Lá, né? Que eles pegam para ver. Mas é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Então, se prepare com 100, 200 reais, que às vezes pode acontecer. Mas é isso aí. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido. Cara, tô bem feliz. PC zero bala, tudo funcionando certinho, né? Sem problemas. Deixa eu abrir aqui o CPU-Z para vocês. Bom, tá aqui, né? 7600X, tudo certinho. No undervolt, bonitinho. Placa-mãe, memória. Isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha contribuído. E comprei todo esse kit no AliExpress, só para finalizar. Gastei metade ou menos da metade do que eu gastaria se eu comprasse no Brasil. Tanto que eu comprei outras peças no Brasil, outra placa-mãe da Asus, comprei memória, comprei processador, um monte de coisa e devolvi tudo para Kabum. Por quê? O valor, por exemplo, memória e placa-mãe era tipo assim, tinha ficado 3 mil reais, mais de 3 mil reais. Na Ali eu paguei 1.200 na placa-mãe e 800 em 2 pentes de memória, eu tinha comprado um só. E aqui no Brasil era 1.000 reais um pente só. Então eu comprei o dobro, mais barato, e paguei metade do preço na placa-mãe, para vocês terem uma ideia. Apesar de que essa placa ainda é mais cara do que a Asus que eu tinha pego, que ela parcelada ficaria ali na casa dos mais ou menos 2.500, 2.600. Eu paguei ali 1.200. Né? Vou deixar o link para vocês. Quando eu comprei essa placa, ela tinha só umas 30 peças vendidas. Hoje tem mais de 200, que se espalhou muito a notícia. Então aproveite. Se você quer atualizar sua plataforma, aproveita o preço agora. Aproveita que o taxade não está ainda efetivado aí nesse rolê, para vocês conseguirem montar o PCzinho da hora de vocês e ficarem por um bom tempo. O desempenho do processador em si é muito foda. Gostei bastante, principalmente nos joguinhos ali. Eu senti pelo single core dele ser bem forte. É muito bom e ajuda demais. Eu gosto de jogos antigos que usam muito single core. Isso aí faz uma diferença tremenda. CS também é incrível. Aí vocês olham também os benchmarks na internet, tem 1 milhão de vídeos, né? Aqui é mais mesmo pela experiência. Fechou? É nóis e até a próxima.